Bom, boa noite pessoal, meu nome é Vinícius, eu trabalho como desenvolvedor aqui na Bluesoft e hoje eu vou fazer um resumo para vocês do que foi o QCon, algumas lições aprendidas e algumas coisas que as empresas estão usando lá fora, aqui no Brasil também. Acho que é importante saber, né, como é que o mercado está evoluindo e tal, com as novas tendências que estão vindo aí nos últimos anos. Então tem bastante coisa para falar, mas acho que a gente consegue terminar em, sei lá, uns 30 minutos, acho que o papo reto vai ficar um pouco maior, né? Esse ano aqui o QCon, apesar dos anos anteriores ter caído um pouco a qualidade, eu achei bem legal, assim, né? As trilhas foram bem diversificadas, teve trilhas sobre machine learning, sobre data science em geral, big data, ascensão dos microservices, né? IoT, front-end, JVM, teve uma trilha bem interessante chamada Evoluindo o Seu Legado, que conta um pouco da história de algumas empresas, como elas conseguiram evoluir o legado delas para chegar, sei lá, numa arquitetura de microserviços e tudo mais. Foi bem interessante, assim. Algumas coisas a gente já sabe, é meio óbvio, né, o caminho das pedras, e outras mostram quais os desafios que a gente pode pegar pela frente se a gente um dia pensar em seguir esse caminho, assim, tentar aplicar essa arquitetura vindo de um sistema legado, né, de um sistema monolítico. Eu achei que o grande destaque, assim, daqui com esse ano ia ser Machine Learning, assim, o IoT, né, que são temas que impactam mais a população de modo geral, a sociedade, né, se a gente for pensar. Mas, assim, acho que o grande tema, assim, daqui com esse ano foi microservices de novo, assim, até mais do que ano passado, até mesmo nas trilhas que não era sobre microserviço, acabou tomando, assim, foi até questão de você sair de uma palestra e ir para outra e, assim, o cara falava a mesma coisa, porque realmente a ascensão está muito forte, dá até para dizer que não é mais um hype, assim, que realmente está todo mundo trabalhando nisso. Foi bem forte mesmo, assim. Vou começar falando sobre a primeira palestra, o primeiro keynote lá da QCon, foi desse cara, o Jeremy Edberg. Ele é um ex-Netflix, ele é AWS Hero, e ele é cofundador dessa empresa, a Cloud Native, aí, que faz algumas ferramentas open source. Uma delas, que eu achei bem interessante, é o Kappa, que é uma CLI para você trabalhar com o AWS Lambda, né? Eu vi que na QCon muito tem se falado nessa questão de serverless, né? O futuro é você não precisar enxergar mais a sua infraestrutura na nuvem, né? Você tentar abstrair isso em forma de a sua infraestrutura como código, né? E também usando o AWS Lambda, né? Que não sei se vocês conhecem, é um produto da AWS onde você consegue criar funções, né? Essas funções podem ser qualquer coisa, pode ser uma API de JavaScript, um código no seu back-end que executa alguma coisa com base em algum evento que acontece dentro de algum serviço da AWS, como, por exemplo, fazer um upload de algum arquivo estático lá no S3, lá no bucket do S3. Isso vai gerar um evento, você pode rodar algum código como um callback para esse evento. Isso fica bem legal porque fica uma coisa assíncrona, assim, totalmente orientada a eventos, e é tudo como código também, ou seja, qualquer coisa pode ser uma função Lambda. Eu vou mostrar um exemplo aqui para quem não conhece, para entender um pouco melhor como funciona. Voltando para o Kappa que eu tinha falado, né, ele é uma CLI, uma command line, que você consegue abstrair um pouco o uso do AWS Lambda, né. Por exemplo, né, ele define uma série de passos de como você consegue fazer o deploy de uma função Lambda na AWS, né? Como que você constrói uma função Lambda e põe lá para funcionar, utilizando o conceito de serverless, ou seja, você não precisa acessar lá o console da AWS lá, você não precisa criar uma aplicação com a API da AWS, você não precisa entender tanto do ambiente ali, você não precisa interagir com o ambiente, você consegue criar tudo como código ali, e ele abstrai tudo isso para você. Então tem alguns passos aqui de como você faz para fazer o deploy de uma função Lambda na AWS, né? Primeiro você precisa criar a função em si. Como eu disse, uma função Lambda pode ser qualquer coisa. Eu vou dar um exemplo que é uma função JavaScript, que na verdade é um código JavaScript normal, que pode ser entendido como uma função Lambda. Você precisa criar uma policy, né? uma IAM lá na AWS para poder executar sua função Lambda no ambiente, né? E você precisa criar algum evento dentro da AWS, como, por exemplo, gravar uma coisa no RDS, no Dynamo, subir uma máquina no EC2, qualquer tipo de evento para poder disparar sua função Lambda aí. E depois você precisa também criar um arquivo YAML
onde você vai definir como código a sua função Lambda. E aí que começa a facilidade do Kappa. Aí você não vai precisar entrar no console da AWS para executar nenhum desses passos aí. Então vou mostrar para vocês aqui um exemplo. Esse daqui é um arquivo que define o ambiente. Na verdade, você mapeia o seu ambiente da AWS e também mapeia a sua função Lambda. Aqui vocês conseguem ver onde é definido a região, né, as policies de execução. Essa policy aí você vai criar dentro do seu ambiente da AWS. E aqui você define qual que é a sua função Lambda, né, o nome dela, onde que está o diretório, onde a função se encontra, qual que é o ambiente que ela vai executar, no caso aqui é Node.js JavaScript, configurações de timeout. E você consegue também imputar dados para fazer algum tipo de teste. Como eu disse, você precisa gerar algum evento dentro do ambiente da AWS para sua função Lambda funcionar de fato. Então, você vai instalar o Kappa na sua máquina, ele executa da sua máquina, da sua workstation, vai configurar o seu arquivo YAML para dizer onde a sua função Lambda vai ser executada. Opa! Deixa eu voltar aqui, a função está aqui, ó. Então aqui tem um projetinho de exemplo, né, de como usar o Kappa para executar uma função Lambda. Então essa é a função aqui, ó. Não é muito complicado, é um código JavaScript que basicamente, depois que uma imagem subir no bucket do S3, ele vai fazer um thumbnail dessa imagem aqui. Então toda imagem que sobe no S3, ele vai capturar esse evento, vai fazer um thumbnail. A gente faz isso no Accelerator, mas não usando Lambda, mas poderia usar Lambda para fazer isso, por exemplo. E depois ele vai salvar essa imagem já com thumbnail em outro bucket no S3. Então pode ver que esse fica um processo automatizado e assíncrono. Você não precisa chamar esse cara aqui. Você só vai fazer o deploy dessa função na AWS e sempre que for gerado um evento que dispara essa função, ela vai ser disparada. Então é bem interessante assim e é bem poderoso, né? Porque se for pensar, qualquer tipo de evento que é gerado na AWS, a gente pode gerar uma função para fazer qualquer tipo de coisa. Esse código aqui, por exemplo, poderia ser uma API REST, poderia ser uma aplicação Java que faz algum processamento. Então, assim, as possibilidades são infinitas aí, assim, eu acho que é um projeto bem interessante, a proposta também é bem legal. Do Kappa e do AWS Lambda em si, né? Deixa eu só mostrar um exemplo aqui de como que ele executa isso. Aqui, ó. Bom, depois que você instalou a CLI na sua máquina, né, o Kappa, essa é a sintaxe de utilização dela. Por exemplo, nesse Getting Started aqui, você vai passar qual é o arquivo de configuração, aquele YAML que a gente configurou, Kappa, YAML, command, e aí você consegue passar o nome da sua função ali. Então, só com isso ele já vai fazer toda essa execução, já vai fazer o deploy lá na AWS e assim que for gerado algum evento lá, né, a sua função vai ser executada. Então, achei bem legal. E também tem uma outra ferramenta chamada Yeboot. Essa Yeboot aqui, ele usa a API do Slack para você conseguir consultar algum serviço da AWS usando uma sintaxe de SQL. Por exemplo, você consegue ver o status, fazer um health check nas máquinas do EC2 usando um SQL dentro do Slack. É bem poderoso também é uma ferramenta dessa Cloud Native, a mesma empresa. Se eu não me engano, ela não é open source, pelo menos eu não achei um repositório no GitHub sobre essa ferramenta. Mas só para dar um overview de como que ela funciona, ele está fazendo um select aqui, ó, do custo dos meses nas instâncias do EC2 dentro do Slack usando uma sintaxe de SQL. Então você só precisa configurar as policies, aí os acessos, e aí a gente consegue fazer, por exemplo, o check das nossas máquinas para ver o que está acontecendo ali. É bem legal. Não é só com o EC2 que ele funciona, você consegue acessar o S3 também, o Dynamo, qualquer tipo de serviço que tenha alguma interface de comunicação. Ou então uma API REST sua que acesse a algum serviço da AWS. Você consegue também fazer isso. É bem legal. Bom, outra palestra interessante também, essa daqui já faz parte da trilha de microservices e tudo mais, acho que eu vou falar bastante sobre isso. Basicamente, é sobre a stack do Spring Cloud,
e algumas coisas da stack do Netflix OSS, né, que é a parte de open source do Netflix. O Netflix é um committer muito forte na comunidade, principalmente do Spring. Ele e a Pivotal são os dois maiores committers do Spring ali, os três juntos assim fazem a maioria dos projetos novos. Um deles é o Spring Cloud, que une alguns projetos do Spring, né, para trabalhar com sistemas distribuídos, e alguns outros projetos do Netflix. Hein? Com isso você forma uma stack bem poderosa para trabalhar com microservices e sistemas distribuídos de maneira geral, né? Então vou explicar um pouquinho sobre alguns componentes lá, teve hands-on e tudo mais, os caras deram alguns exemplos de utilização dessa stack, eu já trabalhei um pouquinho com ela, já explorei algumas ferramentas, né? Outras até já foram citadas aqui, né? O Spring Cloud Security, né? O Portioli falou sobre isso daí. Bom, em geral, esses são os principais projetos que compõem essa stack do Spring Cloud e Netflix, assim, para trabalhar com microservices, né? Esse primeiro projeto é o Spring Cloud Config, que é um projeto para você fazer a gerência de configuração dos meus microserviços, né? Porque pensa o seguinte, você está trabalhando com uma aplicação que tem vários microserviços, cada um deles roda numa porta diferente, tem um host, um DNS diferente, e como que você vai gerenciar essas configurações, como que você vai alterar elas ao longo do tempo e tudo mais. O Spring Cloud Config ajuda bastante nesse ponto aí, né? Que você consegue gravar suas configurações de cada serviço, de cada projeto, num repositório Git, versionar isso, e aí fica muito mais simples de você gerenciar essas coisas. Então todas as configurações ficam centralizadas num lugar só, e você não precisa ficar colocando isso nos seus projetos separadamente. É bem interessante, e assim, é o primeiro projeto que você deveria criar se você pretende trabalhar com essa stack do Spring Cloud aqui, ter a gerência de configuração dos seus microserviços, né? Um outro projeto bem interessante é o Spring Cloud Security, né? Ele ainda não está tão maduro assim, mas ele está crescendo, né? Então ele já tem algumas implementações padrões de autenticação, autorização com ALF2 e tudo mais. Facilita bastante na hora de você criar um projeto novo, você não demanda tanta configuração assim, então ele tenta simplificar, né, a implementação ali de autenticação, autorização com Spring Security e algum protocolo de autenticação. Também tem o Spring Cloud Bus, que é um projeto para você trabalhar com mensageria em geral, né, Message Brokers. Você consegue trabalhar com vários providers de mensageria, com Kafka, RabbitMQ, IMQ, ele tenta abstrair isso para você e desacoplar você dos providers também. Então você só fica acoplado aí com um projeto do Spring Cloud Bus mesmo. E quando você vai criar um projeto baseado no Spring Cloud Bus, você escolhe qual que é o provider que você quer utilizar. Então fica bem flexível assim. Um outro projeto bastante importante dessa stack, já é do Netflix, é o Netflix Restricts. Ele implementa esse pattern de Security Breaker, que é um pattern dito como obrigatório para você trabalhar com microserviços em alta escala, né? O que é o Security Breaker, né? Pensa o seguinte, você tem uma aplicação onde tem dois serviços se comunicando ali, e um serviço parou de funcionar, mas o outro não, e ele depende desse para funcionar, mas esse outro que está funcionando continua recebendo request, sem parar. E o que vai acontecer? A situação só vai piorar, né? Porque ele está bloqueado ali pelo serviço que ele está dependendo, que está fora do ar, mas ele continua disponível ali e continua recebendo requisição. Então o Security Breaker, ele serve para proteger sua aplicação. Então quando tem alguma falha dentro da sua rede, ele fecha realmente, é como se fosse uma série de circuitos interconectados. Se um circuito falha, os outros fecham, para evitar que a situação da sua aplicação piore, né? Ou então você consegue configurar um fallback, um callback de erro ali para tratar esse problema na sua rede ali, para que sua aplicação não caia, né? Por exemplo, o meu serviço de produtos caiu ali, e agora o que eu faço? Retorna uma lista de produtos vazia ao invés de retornar um erro 500 ali. Você consegue tratar isso daí com o Restrix. Então ele serve mais para proteger a sua aplicação realmente de piorar a situação no caso de uma falha em alta escala. Então ele é bem importante mesmo. Um outro projeto também é o Eureka, né, que é um servidor de configuração, é um servidor de nomes, na verdade, né, Service Discovery. No Eureka que você registra o nome dos seus serviços, né, para você não ficar acoplado à porta, ao host de cada microserviço, você registra um nome para cada um deles no Spring Cloud Config. E a partir daí no Eureka ele vai ler todos esses microserviços aí. Então lá você consegue fazer health check do serviço, você consegue ver se está fora do ar, que horas que caiu, e serve para você fazer a integração entre os serviços, né? Lá você tem você tem um servidor de nomes ali, né? E você consegue ter a visibilidade total do que está no ar e o que não está.
Outro projeto é o Netflix Zoo, ele serve para fazer roteamento. Por exemplo, você quer testar o seu tráfego de produção em um outro ambiente de homologação. Inclusive é assim que o Netflix faz os testes dele lá de estresse. Eu vou falar sobre isso mais para frente. O Zoo é bem interessante para isso, né? Você consegue fazer roteamento ali do seu tráfego em real time mesmo, assim. Você tem o seu load balance lá na AWS, e aí lá dentro você consegue fazer uma configuração para passar pelo Zoo e direcionar os seus requests para uma outra zona da AWS, por exemplo. Você consegue fazer esse tipo de ajuste fino aí com o Zoo. Ele é bem poderoso. O Ribbon, ele é um load balance, lembra bastante o LB da AWS, só que ele é reativo. Você consegue trabalhar com ele de forma reativa, na verdade. Você consegue aplicar, por exemplo, headers de segurança, cache, tokens de autenticação, em cada request que passa ali pela sua infraestrutura na nuvem. Então ele é bem poderoso também. Inclusive você consegue usar ele junto com o LB, eu vou explicar mais pra frente. Aí você consegue fazer uma arquitetura bastante poderosa com isso. Vou só fazer um overview aqui, ó, sobre os projetos do Spring Cloud. Então aqui tem uma lista bastante extensa aqui. Eu expliquei alguns, né, que são os mais importantes. Mas a gente tem projetos para trabalhar com Consul também, que é um outro service discovery parecido com o Eureka, o Spring Cloud Stream, enfim. Tem uma série de projetos. Eu vi que está realmente surgindo muitos projetos novos aí, está crescendo bastante. E não é uma stack difícil de trabalhar. Ele traz tudo do ecossistema do Spring, não tem nada de tão diferente, de tão complexo assim. E acho que a ideia dos caras é sempre integrar com os serviços que estão sendo mais utilizados aí e tal. Por exemplo, os serviços de mensageria, de tudo que apoia, sei lá, desenvolvimento de microserviços, o Spring Cloud tenta engolir assim, para você ter mais facilidade na hora de trabalhar, né? Bom, essa outra palestra aqui é da mesma trilha da ascensão de microserviços e tudo mais, só que ela explica um pouco mais sobre como você trabalha com a stack do Netflix para microserviços no ambiente da AWS. Então, como que você integra com os serviços da AWS, como que funciona essa stack aí na nuvem mesmo em alta escala. Então aqui é só um exemplo de como que é não sei se dá para enxergar bem, como que é uma arquitetura de alta disponibilidade na AWS, né? Não tem nenhum segredo. Aqui a gente tem a resolução de DNS, né? Ali a gente tem o CloudFront servindo estáticos ali, né? Consultando um S3. Depois a gente tem o Elastic Load Balance. Depois tem o Autoscaling Group ali com alguns web services ali, poderiam ser Nginx, Apache, enfim, né? Depois a gente pode ter um outro load balance, ali a gente tem outro Autoscaling Group ali. E ali a gente tem nossas aplicações, os application servers ali. Depois banco de dados, né, RDS, Dynamo, enfim, uma arquitetura padrão aí de alta disponibilidade na AWS. E como que a gente consegue trabalhar com a stack do Netflix, assim, né, que é tão poderosa, dentro do ambiente da AWS. Inclusive que é assim que eles trabalham lá. Aqui eu já vou entrar nos mesmos projetos algum dos projetos que eu falei no slide anterior. Por exemplo, o Ribbon, né? Se você for trabalhar com esse aqui do Netflix na AWS, essa é uma arquitetura assim, de modelo que você pode seguir assim, para começar a dar os primeiros passos. Como, por exemplo, se você tem uma arquitetura de alta disponibilidade parecida com essa, então fica mais fácil. O Ribbon, pensando nessa arquitetura aqui, que é bem parecida com o que a gente usa aqui na BlueSoft, seria a primeira camada a ser acessada depois do load balance da AWS, né? Então depois que a gente entrou no ambiente da AWS, a gente consegue usar o Ribbon para fazer aplicar algum roteamento, aplicar algum filtro, alguma coisa de segurança antes do seu request realmente entrar dentro da sua infraestrutura ali e ir direto para suas APIs. E ele, como eu disse, ele trabalha de forma reativa, né? O Netflix ele tem um projeto chamado RxJava lá, o Reactive Extensions e tudo mais. Esses projetos usam intensivamente por trás programação reativa mesmo. Então tem toda a parte de observables e tudo mais, que eu vou falar sobre isso também mais pra frente. A próxima camada a ser acessada pensando nessa arquitetura aqui seria o projeto, seria o Carrion. Esse projeto é um projeto do Netflix que ele adapta um web server de forma reativa também, né? Sendo ele pode ser o Net, né? Que na verdade o Net ele já é um servidor reativo, então fica mais fácil de trabalhar, ou o Jet que a gente já conhece, que é como se fosse um Apache mesmo ali, um web server normal.
Então ele consegue aplicar reatividade num web server que só serve conteúdo estático e tudo mais, para você não ter que trabalhar orientado a pull, né? Só push oriented, né? Você sempre está orientado a push, você sempre recebe dados, nunca pede assim. Você registra os seus observables e eles geram conteúdo e você vai lá e consome eles. Um outro projeto que é bastante importante é o Hystrix, né, que eu já falei, né, para fazer tolerância a falhas, callback, monitorar a latência do seu serviço. O Hystrix ele gera um dashboard também que você consegue verificar como que está o health ali dos seus circuitos, se tem algum circuito fechado ou não, por quê, quanto tempo que está fechado, o número de requests que está chegando por minuto ali, tem bastante informação útil. Um outro projeto interessante do Netflix, que na verdade ele é bem parecido com o Spring Cloud Config, que é esse Archios. Ele também é um gerenciador de configuração, você consegue fazer uma integração com ele via REST, ele tem uma API REST para você interagir, e você consegue configurar uma série de coisas ali, né? Como por exemplo, propriedades estáticas, dinâmicas, como por exemplo, portas, né, dos seus serviços, os hosts, os DNS, URLs, configurações de JDBC, configurações de acesso do Dynamo, configurações de ambiente em geral, né, bibliotecas compartilhadas, né, você está trabalhando com microserviços, você pode ter muitas bibliotecas compartilhadas entre todos eles, você consegue configurar todas as coisas no Archios e aí fica tudo centralizado e mais fácil de você acessar. Ele também disponibiliza um JConsole ali e tal, ele é tipo desktop mesmo assim, você consegue pelo menos gerenciar essas configurações ali pelo uma UI, ele tem isso também. Não sei se vocês perceberam, mas tem muitos projetos do Netflix que eles encapsulam algumas coisas, né, de outros frameworks, encapsulam algumas coisas, eles são alguns wrappers, né, do Spring, por exemplo, o Archios. O Dynamite aqui, que eu vou falar agora, ele é um wrapper do Dynamo, da AWS, ele traz algumas facilidades para você trabalhar com ambiente em alta escala e tudo mais, né, como por exemplo, ele já nativamente já suporta cache distribuído, consegue trabalhar com Redis e main cache também, se você quiser. Como disse, é um wrapper. Ele é integrável também com o Eureka, você consegue registrar ele no Eureka, lá no servidor de nomes, né? Esse cara aí pode ser um serviço dentro da sua arquitetura, via Prana. O Prana aqui, ele na verdade ele é Ele é outro projeto do Netflix, que ele serve para integrar tudo isso daí, né? O ecossistema do Netflix é gigante, né? Fica meio difícil de gerenciar tudo isso daí. Então o Prana, ele é um projeto que ajuda você a gerenciar, ele tem também uma API HTTP ali, uma API REST, você consegue consultar toda a sua configuração ali, todo o seu parque de configuração, toda a sua stack que você está utilizando ali na AWS, a partir dele, né? Então o que ele faz? Ele se integra com o Eureka para pegar as coisas pelo nome, né, que é o nosso servidor de nomes. Então pode ver que as coisas são todas interconectadas aqui. E a partir do Prana você tem acesso a tudo que você tem configurado ali. Então ele funciona como um parent service, assim, né? Então tudo que está na sua arquitetura ele conhece. Essa que é a ideia dele. Outro projeto interessante, na verdade, é uma stack assim, de várias tecnologias, é esse Siemens ARM, que ele serve para fazer engenharia de caos, que é assim que o Netflix eles testam as coisas deles em produção e tudo mais ali para garantir que nada saia do ar. Então ele usa por trás o Chaos Monkey, não sei se vocês conhecem, é um framework para fazer testes de estresse, bem poderoso. Ele executa em cima dos auto-scaling groups ali, você consegue estressar suas APIs na nuvem. Então ele ajuda a garantir que a sua aplicação não vai cair por questões de falha de segurança, que a sua aplicação não está escalando, enfim, esse tipo de teste assim, é bastante importante. E ele possui uma API REST também, você consegue consultar, você consegue disparar os seus testes de estresse via REST e tudo mais, é bem legal. Outro projeto que eles usam para fazer testes de estresse é esse Gatling aí. Você consegue fazer teste no back-end também. Ele se integra com Jenkins, com SBT, que é de escala, né, o Maven. O bem legal dele é que você consegue visualizar o resultado dos testes de estresse via dashboard. Ele já disponibiliza um dashboard para você visualizar isso.
Muito se falou no QCon também sobre qual é a stack do futuro para trabalhar com microservices, né? Se a gente vai continuar em Java, o Netflix usa Java, basicamente Java para trabalhar com esse serviço, o Spotify também e tal, o Airbnb também usa, mas será que esse realmente é o futuro? Será que é essa stack de referência que a gente tem que seguir? E muito tem se falado em usar Node.js para fazer isso, porque é mais fácil de criar muitas coisas, abstrai muitas complexidades que Java tem e tudo mais, e o Netflix também está investindo um pouco nisso também, apesar deles serem um comitê muito forte na comunidade Java, eles estão investindo bastante nesse projeto chamado Falcor aí. É um projeto para criar microserviços baseado no Node.js, ele abstrai bastante coisa assim e torna bem mais fácil a nossa vida assim. Na verdade, isso aqui virou uma discussão mesmo do QCon, se realmente vai ser isso ou não, como que vai ser o futuro, mas pelo menos os caras estão pensando nisso. Isso é legal. Esse daqui é um case, na verdade, da Moip. A Moip está seguindo essa ascensão dos microservices, eles estão migrando para essa stack. Então aqui é um resumo, né? Na verdade, esse daqui é um caminho perfeito, né? De como que você chega na arquitetura de microserviços, né? Na verdade não é bem assim, né? Nem todo mundo consegue fazer isso. Mas a Moip pelo menos deu algumas dicas de algumas dificuldades que eles enfrentaram, como foi o caminho das pedras deles para chegar nesse nível de maturidade. Eles continuam crescendo ainda, eles ainda estão amadurecendo, né? Então, eles têm o que eles dizem é que você precisa ter uma motivação para adotar esse tipo de arquitetura, né? A motivação deles é que eles tinham times que trabalhavam na mesma base de código, assim, muitas pessoas trabalhando na mesma base de código, eles tinham muita dificuldade com isso. E eles acabaram, bom, como eles fizeram essa migração, eles acabaram definindo alguns requisitos assim, que eles seguiram para conseguir chegar lá. O primeiro passo seria padronizar suas APIs, né? Você está trabalhando com microservice, provavelmente você está trabalhando com REST ou RESTful. Então, um primeiro passo assim, interessante seria padronizar suas APIs, para aí depois começar a modularizar o seu sistema, ali, quebrar em pedaços independentes. Outra coisa importante também é ter um pipeline de bug ali para cada microserviço, né? Então você precisa ter um traceability, né? Você precisa conseguir rastrear, você precisa conseguir entender o que está acontecendo com cada microserviço isoladamente. Então você ter uma pipeline para tratar os bugs de cada um deles é importante. Outra coisa também que você tem que levar em consideração, que é uma quebra de paradigma, né, para quem vem do monolito e tudo mais, é a consistência eventual, né, principalmente para quem vem do mundo de bancos de dados relacionais e tudo mais, que onde você não consegue, na verdade você não tem que se preocupar tanto com isso, você não precisa garantir sempre a consistência em todos os seus nós ali de persistência, então isso com o microserviço acaba acontecendo, porque cada microserviço tem o seu banco de dados, não necessariamente o mesmo banco de dados, você pode ter uma arquitetura como de dados, uma arquitetura poliglota ali, né? Pode ter SQL com NoSQL, enfim. Você precisa também ter monitoramento, né? Você precisa monitorar todos os nós ali dos seus microserviços para ver o que está acontecendo. Bom, o Hystrix ajuda bastante nisso, né? Ele ajuda a proteger os seus microserviços, então você consegue monitorar pelo dashboard que ele gera para você. Usar cache intensivamente também é uma boa dica. Como você vai trabalhar com esse serviço, você vai ter muito mais latência, né? Porque você tem uma comunicação interna. Um microserviço manda mensagem para outro, retorna, então você tem que pensar nisso, a sua latência vai aumentar, então usar cache é bastante importante. E utilizar MediaTaps para versionar APIs. Isso daí, na verdade, não tem muito a ver com microserviço, né? Tem a ver com trabalhar com REST de forma correta, como você versiona as APIs. E na verdade é versionar suas APIs ali, você definir um JSON de versionamento para suas APIs. Eu estou na API V1, alguns clientes estão usando essa API, e outros clientes precisam usar uma estrutura de dados um pouco diferente, eu vou precisar mudar o JSON dessa API, então eu vou gerar uma versão 2 com um JSON diferente, eu não preciso quebrar os clientes que já estão usando a versão anterior e não precisam dessa atualização. Então é uma forma de versionar a API. Bom, teve uma palestra da Dextra também, falando sobre como que você padroniza uma API REST. Essa não é da trilha de microserviços. Eles deram diversas dicas importantes, acho que é até bacana compartilhar com vocês aqui. Bom, o que eles definem como uma API REST de qualidade? Tudo que você precisa levar em consideração para conseguir escrever uma API REST. Bom, a primeira coisa seria ter os requests stateless, às vezes você não guardar estado entre um request e outro, né? Isso tem a ver com idempotência também, né? Que está lá
na documentação do REST e tudo mais, né? Tipo, quando você faz o mesmo request mais de uma vez, a resposta tem que ser a mesma, você não pode guardar estado. A questão da baixa latência também, né? Na verdade, isso daí também é um pattern, né? Tentar garantir pelo menos 500 milissegundos por endpoint, é bastante importante. A gente está tentando fazer isso no Acelerato. Evitar a grande sequência server-side, você, sei lá, numa transação só, numa consulta, você precisa bater várias vezes no servidor ali para trazer o resultado. Isso também não é, isso daí vai acabar aumentando a sua latência aqui, você, apesar de garantir 500 milissegundos, a sua resposta vai demorar bastante, porque você está indo muito no servidor para trazer alguma coisa, então já tem alguma coisa errada aí provavelmente. Chamadas assíncronas, sempre que possível, né, você nunca bloquear nada dentro da sua arquitetura. Trabalhar com mensageria é uma escolha interessante para você conseguir ter assincronismo. A questão da programação reativa também te ajuda bastante a conseguir isso. Cache também, né, o Moip falou a mesma coisa ali, né, o mesmo conselho também, usar cache intensivamente, por mais que você não use microserviço, para não onerar seu banco de dados e tudo mais. Evitar locks, né, também é a mesma coisa, remete aqui às chamadas assíncronas, tentar não trabalhar com locks em threads e tudo mais no seu back-end, quando você está trabalhando com APIs. Fazer sharding, a questão do sharding é quando você realmente tem APIs, cada nó da sua API tem o seu próprio domínio ali de informação, né, aí remete bastante ao DDD. A gente pode construir uma API que não necessariamente está compartilhando o mesmo banco de dados. Então, supondo que cada endpoint está acessando um banco de dados diferente, como que você vai gerenciar isso daí quando você estiver trabalhando com todos eles ao mesmo tempo, né? Como que você vai gerenciar as transações distribuídas, pensando que a sua aplicação também é distribuída, está dentro de um LB ali na AWS, onde se você tem a sua aplicação distribuída e tem vários bancos de dados, como que você vai gerenciar esses dados? Então essa questão do sharding são estratégias para você conseguir ter a consistência eventual, né? Você ter um throughput de escrita rápido e não necessariamente precisando garantir consistência em todas as bases ao mesmo tempo. Então a ideia é que realmente cada endpoint da sua API tenha o seu próprio banco de dados ali e não dependa e não dependa de joins, né? Você não, apesar de ter vários endpoints, você tem um monolito ali. Aqui já remete mais à separação, em quebrar o projeto em diferentes APIs e fazer o sharding disso, né? Cada endpoint tem o seu próprio banco de dados ali. E como que você gerencia isso, né? A gente já faz isso, na verdade. O sharding aqui, na verdade, é a forma que você agrupa esses nós dentro da sua API. Por exemplo, você pode ter um nó que aqui tem até um exemplo de sharding, né? Aqui você tem os pedidos, né? A partir antes dos pedidos você pode ter o usuário, né? Seria customers, ID 1, por exemplo, e as orders. Esse shard aqui seria o ID do usuário, né? Que é uma chave que está agrupando um ou mais nós, que cada nó tem um banco de dados relacionado ali dentro. Então você consegue fazer esse tipo de coisa, é uma boa prática, na verdade. Bom, falando da consistência eventual, né, você consegue ter os sharding groups. Aqui é um exemplo, né, aqui a gente tem uma shard key, que é a orders, e aqui ele vai fazer o roteamento para vários bancos de dados. Então aqui você não tem join, cada serviço, cada microserviço ali tem o seu próprio banco de dados. E você consegue fazer replicação desses shards quando você tem a sua aplicação distribuída em mais de um nó também. Bom, você também pode ter a consistência forte, nem sempre consistência eventual é o que você precisa na sua aplicação. Então, a questão da consistência forte, você consegue ter um throughput de leitura rápido. Você não precisa se preocupar se aquele dado está lá ou não. Se a consistência é forte, é garantido que o dado vai estar lá. No caso da consistência forte, você precisa fazer as consultas pelas chaves, né? Você precisa saber o ID do banco de dados para trazer aquele dado. E você precisa ter um histórico de alteração. Se você está trabalhando com consistência forte, você precisa ter os dados ali. Então, o histórico de alteração é bastante importante. E uma métrica assim, de software que eles definem para isso é um segundo por escrita ali, na consistência forte. Bom, se eu não vou ter consistência eventual, eu vou ter que onerar mais o meu banco de dados, não tem jeito, né? Então ficou um pouco maior ali do que a baixa latência dos endpoints, que é 500 milissegundos. Que isso tudo remete ao teorema CAP ali, né? Que você não consegue ter
você não consegue ter as três coisas, né? Que é consistência, disponibilidade e tolerância a falhas. Você precisa escolher duas desses caras aí. Então não tem como você ter tudo. Geralmente o pessoal escolhe mais disponibilidade e tolerância a falha do que consistência, né? E acaba remetendo mais a consistência eventual. Bom, também falando sobre assincronismo de novo, só que aqui remetendo mais à questão da consistência futura. Você tem que gravar os seus dados, realmente persistir os seus dados futuramente, então precisa persistir naquele momento que a sua API está sendo acessada. É uma estratégia interessante também para design de APIs. E o scale up e scale down, que seria o autoscale, né? Você escalar a sua API de acordo com o tráfego ali que você está tendo na sua rede. O número de requisições por segundo e tudo mais. Então são dicas bem interessantes assim, a gente está tentando seguir algumas aqui dentro da BlueSoft, mas é sempre interessante saber assim, o que as empresas estão usando lá fora, né?